Dentre os fatos que chamaram a atenção de Lucas ao escrever o livro de Atos, está a reorganização ou a junção dos 11 apóstolos e a escolha de um 12º apóstolo. Por algum motivo, ele entendeu que isso era extremamente importante. Ao morrer Judas, ao trair Jesus e ao se suicidar, os apóstolos perseveraram e resolveram colocar alguém no lugar de Judas, né? E isso é algo que nos chama bastante atenção. A morte de Judas está lá em Mateus 27, de 3 a 5. Na realidade, eu até recortei um texto um pouquinho maior, Mateus 27, 3 a 10. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Eles mesmos sabiam o que tinham feito, né? E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até os dias de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, essa é a narrativa do suicídio de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E essa situação da substituição de Judas chamou a atenção de Lucas. Veja, a gente não pode esquecer que é um livro escrito por alguém. Tudo bem, inspirado por Deus, claro, excelente. Mas, por algum motivo, e quando a gente se prepara para pregar, e a gente pede a Deus que dê uma orientação e dê uma palavra, a gente percebe e entende aquilo que Deus quer que a gente fale. Lucas, da mesma forma, achou que era importante, sentiu que era importante narrar essa substituição, ok? Ser discípulo de Jesus é uma honra, ser seguidor de Jesus é uma honra. Todos nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo, seguidores, aprendizes, aqueles que estão buscando aprender e fazer a vontade do Mestre o tempo inteiro, o tempo todo, né? Imagina agora aqueles que, além de discípulos, tiveram a oportunidade de andar com Jesus, de ouvir diretamente a sua voz. Não é nem o que ele falava. O que ele falava, algumas coisas, muitas coisas estão registradas na Bíblia. Mas imagina ouvir a voz dele chegando aos seus ouvidos, estar com ele, andar com ele, abraçar, bater um papo frente a frente com ele, né? Imagina ver os milagres que ele fazia, ver aquela situação toda. Alguns discípulos tiveram este prazer. Os 12 tiveram isso o tempo todo. Eles puderam estar com Jesus o tempo todo. Mas, infelizmente, Judas, ele acabou querendo algo a mais. Lá em Lucas 22, narra desde o início da traição até a traição propriamente dita. Lucas 22, de 1 a 6, diz lá: Judas trai Jesus. Estava próxima a festas dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. A festa da Páscoa enchia Jerusalém, tá? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães
sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Essa narrativa está antes da Páscoa. Por isso que Jesus fala, o que você tem para fazer, vai e faz. Lucas 22, 47 e 48, Jesus é detido, falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Com um beijo. Essa interrogativa, essa pergunta deve ter machucado profundamente o coração de Judas. Não com a intenção de Jesus machucar, claro que não, mas a própria ação de Judas, do jeito que ele fez, né, deve ter refletido, deve ter sentido, deve ter dado a ele um sentimento de que fiz uma besteira muito grande. Ok? O coração de Judas foi entregue à cobiça e ele foi e traiu Jesus. E aí, após a traição, Mateus narra Judas tirando a própria vida, e esse período o grupo ficou com 11 discípulos. E aí, nesse cenário, Matias é escolhido. Isso está lá narrado no nosso texto básico, no nosso texto áureo, que é Atos 1, de 12 a 26. Matias é escolhido para substituir Judas. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses, os 11, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Veja que Jesus já tinha passado o tempo com eles, os 40 dias, 3 dias da ressurreição, os 40 dias, Jesus voltou e esteve com eles esses 40 dias, e agora eles estão juntos em Jerusalém, não é isso? Fala aqui, voltaram para Jerusalém, Jesus ascendeu aos céus e mandou que eles esperassem em Jerusalém. Então, Jesus esteve aqui, foi, né? E agora eles estão reunidos, e aí Pedro tem esse estalo, né? essa inspiração. Versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Ou seja, veja que tinha 120 discípulos ali. 120 pessoas estavam, não sei se todas eram discípulos, se tinha curioso, enfim. O povo ali reunido era em torno de 120. Então imagina que tinha mais do que 11 discípulos, tinham vários discípulos. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com um preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, narrando aqui que Judas se suicidou, né? Abriu as entranhas, elas se derramaram, enfim, cena feia. Versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Testemunha da ressurreição. Então, propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos
qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar? E os lançaram sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então esse texto do capítulo 1 ainda de Atos, Lucas resolveu narrar essa escolha de Matias para compor ou recompor o grupo dos 12. Agora, era importante, apesar de parecer algo assim, né? En passant, como o pessoal diz, escolheu Matias e foi embora, né? E a gente não ouve muito falar, ou nem ouve falar, melhor dizendo, de Matias no resto da Bíblia. Há uma importância nesse texto, porque isso chamou a atenção de Lucas para escrever para Teófilo. E é isso que a gente vai tentar entender, buscar entender neste vídeo, ok? Essa então é a lição de número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 81. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá, baixar a revista, ok? Ela existe lá em PDF. Essa revista tem por tema Atos. Atos dos Apóstolos é o nome do livro, mas o nosso autor colocou Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. E foi escrita pelo pastor Eric Mendonça. Nessa lição de número 4, o tema é a formação dos apóstolos. Os apóstolos já estavam formados, mas eu acho que talvez fosse a recomposição, né? Ou enfim, Atos dos Apóstolos. Os apóstolos reunidos para aí continuar a trabalhar. Atos 1, de 12 a 25, é o nosso texto básico. E o nosso primeiro tópico vem falar do processo de escolha. A escolha dos discípulos de Jesus. Jesus não escolheu os seus discípulos ou seus apóstolos de forma aleatória. Ele não perguntou quem queria. Não, quem quer? Não, ele não fez isso. Ele usou um processo muito bem pensado, muito bem não pensado no pensamento, né? Mas é um processo importante, um processo correto, um processo fundamentado, vamos dizer assim, tá certo? Para escolher os seus apóstolos, aqueles que estariam junto de si. Claro que ao longo da jornada dos 3 anos, vários vieram seguindo a Jesus, eram discípulos, todos eles eram discípulos. E o chamado para ser discípulo, ele é um chamado simples. Jesus pergunta quem quer ser discípulo. Os apóstolos, ele chamou, vem você, vem você, vem você. E o povo atendeu, ok? Agora, perceba que Jesus não escolheu pessoas de influência, pessoas poderosas, pessoas com dinheiro, pessoas com poder social, pessoas com cargos importantes no governo. Ele não chamou a uma elite. Ele chamou homens simples, homens trabalhadores, homens que estavam trabalhando, dedicados ao seu serviço e que tinham características muito diferentes. Se você pega Mateus, que era um cobrador de impostos, veja, ele era mal visto, todo cobrador de impostos era mal visto pela sociedade judaica, porque estava trabalhando para Roma. Por outro lado, ele tinha alguma cultura para fazer aquilo, porque nem todo mundo conseguia fazer, nem todo mundo sabia matemática, ele tinha que saber matemática ali, né? Saber escrever, saber matemática, e era alguém um pouco mais aculturado, é alguém que tinha uma certa posição social. Por outro lado, Jesus chama Pedro, pescador, que não tinha cultura, que era um homem rude, um homem bruto, um homem acostumado com um trabalho pesado, trabalho sobre o sol. Então veja que Jesus chama pessoas diferentes. Todas elas trabalhando, não chamou nenhum ocioso não. Ele chamou todas elas pessoas que estão trabalhando, de partes diferentes da sociedade. E é assim que Jesus faz até hoje. Ele nos chama
chama pessoas ocupadas. Jesus não chama pessoas desocupadas. Jesus chama pessoas ocupadas, pessoas que estão trabalhando, que têm atividade, que estão desempenhando alguma coisa em algum lugar da sociedade. Agora, ele chama pessoas que têm falhas, pessoas comuns, ok? Pessoas que vão errar. Sabemos que vamos errar, mas a gente precisa procurar acertar. Jesus sabe, nós vamos errar. Ele não tem dúvida disso, mas precisamos procurar acertar. E Lucas registra lá no 12 e 13 que Jesus, o próprio Jesus, orou ao Pai antes de escolher os seus discípulos. Lucas 6, versículos 12 e 13, diz assim: os 12 apóstolos naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então veja que Jesus deu esse nome de apóstolos, ok? Jesus orou antes de chamar. Ele orou uma noite inteira, ou seja, orou bastante tempo, conversou com Deus antes de tomar uma decisão. Mas ele não era Deus, ele era filho de Deus, Deus encarnado. Mas olha o exemplo que ele nos dá. Olha o modelo que ele nos passa. Orar antes de tomar uma decisão importante. E que decisão importante? A gente precisa aprender isso, né? A gente precisa aprender que as decisões que nós tomamos em nossas vidas não podem ser tomadas sozinhos. Aliás, pode, né? Você quer tomar suas decisões, tome, não tem problema nenhum. Ninguém vai te pedir disso. Mas depois não reclama com Deus a consequência da tua decisão. Se você não pediu conselho, se você não pediu para que ele orientasse, depois não reclame com Deus. É muito bom quando a gente pede alguma coisa para alguém ou pergunta alguma coisa para alguém, para o chefe, né? A gente não sabe o que fazer. Chefe, eu faço isso ou aquilo. Você está vendo que vai dar errado, né? Aí o chefe faz isso. Aí na hora que dá errado, o chefe só mandou fazer isso, deu errado, tá vendo? Você bota a culpa no chefe. Não é assim que nós brasileiros fazemos, né? Mas com Deus não tem erro. Quando Deus nos orienta, a coisa dá certo. Então peça orientação a Deus. Aí vem uma outra pergunta, né? Por que tinha que ser 12? Por que não podia ficar com os 11? Tinha 12, aí agora tem 11. 11, tá bom, 11 também é um bom número, né? Deixa lá. O problema, gente, e a gente precisa entender isso, é que quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a Bíblia que foi escrita por homens inspirados por Deus, certo? Ninguém nega isso. Mas dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado tempo, dentro de uma determinada sociedade que tinha os seus costumes específicos. Se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez aparecesse redes sociais, WhatsApp, palavras desse jeito na Bíblia, ok? Se ela fosse escrita hoje. Naquele tempo, apareceu rolos, apareceu pergaminho, aparecem outras palavras. Então, existe toda uma cultura daquele tempo. E a gente está falando de uma cultura oriental, uma cultura diferente da nossa. Esse é um outro ponto que a gente precisa perceber quando está lendo a Bíblia. Nós temos uma cultura que veio dos portugueses, porque fomos colonizados pelos portugueses. Os portugueses estão na parte ocidental da Europa, ok? Bem para o canto de cá. Da parte ocidental da Europa para a parte oriental, que já está entrando lá na Rússia, ok? Ou um pouco mais ainda para o Oriente, aí você entra no Oriente Médio, na Irã, Iraque, Síria, Arábia, a terra dos judeus de Israel, ou vai um pouco, muito mais para lá, que vai chegar lá na China, vai chegar no Japão. São culturas diferentes. Se você for para o sul também, tá? Se você for para o sul, você tem as culturas africanas, muito mais ao sul, mas ao norte do sul tem a egípcia ainda, no norte da África do Sul, perdão, tem a cultura egípcia ainda. Então veja que tem culturas diferentes. E quando eu falo de culturas, eu não estou falando só
também de deuses e formas de adoração. Mas eu estou falando das coisas terem significados diferentes. Vou dar um exemplo muito simples. O chinês, quando coloca um endereço, ele não coloca como nós começamos do pequeno para o grande. A gente fala rua tal, número tal, bairro, cidade, estado, país. O chinês não, ele começa do país, estado, cidade, rua e número. Por quê? Porque é cultural. Porque a lógica deles funciona diferente. Eu estou dando um exemplo bem simples, um exemplo que nada a ver, mas só para vocês entenderem que algumas coisas que estão escritas na Bíblia só fazem sentido se você entender a cultura daquele povo, naquele local e naquele momento, ok? Dito isso, o número 12 para os judeus tinha um significado muito especial. Quantas eram as tribos de Israel? Eram 12. Eram 12 tribos da promessa. Né? E essas 12 tribos eram 12 patriarcas. E isso tinha um significado importante para eles. Jesus, com um grupo de 12, né, ele está, de certa forma, trazendo todo o Israel para si. Tá passando uma mensagem, passando uma informação, passando uma imagem de que ele está ali para todo o Israel. Então, apesar de parecer uma besteira, tá? Então 11 está de bom tamanho, né? Mas talvez os apóstolos, Pedro, tenha sentido que se Jesus escolheu 12, era necessário que fossem 12, porque 12 era um número emblemático para eles. Era um número que significava o todo de Israel. As 12 tribos. Todo mundo junto, todo mundo dentro daquele processo. Não esqueçam ainda que neste momento, no início de Atos, apesar de ter Jesus falado com samaritanos e com gentios, os judeus ainda estão assim, ó. Os apóstolos ainda estão pensando que o evangelho é só para os judeus, ok? Apesar ainda de Jesus ter dito que era para ir de Jerusalém e Samaria até os confins da terra, mas eles ainda estão assim, ele falou que tem que fazer, mas como é que a gente vai falar isso pro gentio? Não vai fazer sentido. Não, deixa pra lá, depois a gente faz isso. Não é assim que a gente faz? Tá certo? Então, veja que esse número 12 tinha um significado. Provavelmente por isso que Jesus chamou 12. Provavelmente por isso Pedro entendeu que era interessante, importante, entendeu de Deus que era necessário trazer 12. 12 para restaurar Israel. 12 para não deixar uma tribo de fora. Né? 12 para o todo estar envolvido nesse processo, nesse projeto de salvação. Ok? Talvez essa é uma ideia, não está escrito, mas a gente percebe que esse número tem um significado para eles, ok? Discípulos tinham muitos. O próprio Lucas era um discípulo, ok? Agora, será que ele não era um dos 12? Lucas não era um dos 12. Escreveu o Evangelho, ok? E alguns dizem que talvez fosse, né? Alguns historiadores dizem que talvez ele fosse um dos 2 que estava no caminho de Emaús. Não sei, não está na Bíblia, não está escrito na Bíblia, eu não posso dizer isso, não posso afirmar isso. Pode ser que tenha algum outro escrito narrando isso e tenha chegado por tradição, mas tradição não é autoritativo, ok? Então, a nação estava reunida, representada nesses 12 apóstolos. E por isso que Pedro entendeu que era interessante, era importante recompor esses 12. Aí, o nosso segundo tópico vem falar da escolha de Matias. Narrativa de Lucas falando sobre a escolha de Matias parece passar em segundo plano, né? Na escolha dos 12.
Claro que Matias nunca mais é citado, não acontece mais nada escrito em Matias fez, não aparece no Novo Testamento, mas havia essa importância, havia essa significação de ter a escolha de um camarada. E essa escolha foi depois da ascensão de Jesus. Então veja, Jesus passou 40 dias aqui depois, já pensou 40 anos? 40 dias aqui após a ressurreição e ele não tocou nesse assunto. Talvez para ele esse assunto não fosse importante naquele momento, talvez fosse importante que os próprios apóstolos fizessem isso depois, mas por algum motivo essa escolha se deu depois que Jesus ascendeu aos céus e antes do Espírito Santo descer, ok? Esqueceu? Será que Jesus esqueceu? Claro que não, os planos de Deus são corretos. E aí indicaram 2 candidatos para a posição, o Barsabás, José chamado Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. Eu li para vocês isso aí. Veja que Pedro, ele coloca um critério, e um critério que lhe pareceu e pareceu a todo mundo um critério correto e um critério justo. Qual o critério? Bom, era importante que a gente escolhesse alguém que estivesse desde o batismo de João. Então Pedro está, digamos assim, marcando, está colocando uma sinalização, milestone, como a gente chama, né? Colocando um ponto de controle ali no batismo de João. Quando João batiza, Pedro está entendendo que aquilo ali é um pontapé inicial do ministério de Jesus. Então, desde o batismo até a sua ressurreição. Veja, todo o período do ministério de Jesus, versículos 21 e 22, Pedro coloca esse... É necessário, 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, até a ascensão, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então veja que Pedro quer mais uma testemunha. E ele coloca um critério de escolha. Critérios de escolha sempre são bons e sempre são importantes, se eles forem imparciais, é óbvio, tá? Porque às vezes a gente coloca uns critérios de escolha aí, né? O critério que Pedro colocou, ele não pensou nos nomes primeiro, ele pensou no critério primeiro. Olha, seria interessante que, como nós 11, alguém que viu, que presenciou desde o batismo até a ascensão, esteja conosco. E interessante que desse critério saíram esses 2 nomes, tanto o José, chamado Barsabás, Justo, e Matias. E aí não houve murmuração com relação a esse assunto. Daqueles 120 que tinham ali, né, todo mundo concordou. Tá, mas e aí? Como escolher? Primeira coisa que eles aprenderam com Jesus, e é interessante porque a gente precisa aprender coisas boas, e as coisas boas que a gente aprende, a gente precisa praticar, porque se é bom, se é correto, se dá um bom resultado, então a gente precisa aprender com essas coisas e praticar. E aí então eles oraram, e eles oraram para que Deus orientasse aquela decisão, né? Mas só tinha uma vaga. Jesus não escolheu os discípulos. Discípulos tinham muitos. A gente vai ver lá para frente que tinham 70. Teve um momento lá que Jesus chamou 70 e enviou 70 discípulos. Não é isso? Mas os apóstolos ele orou e escolheu. Um por um. E aí, como eles iriam escolher entre os 2? Como era o processo de escolha? Então, só tinham 2 candidatos e uma vaga. E aí o nosso autor coloca aqui uma fórmula e uma forma. Oração e ação. A gente precisa orar, mas a gente precisa agir para que Deus
nos indique a sua vontade. Como assim? Eu vou orar para que Deus me dê um emprego. Se eu não pegar o jornal, se eu não procurar um emprego, se eu não me movimentar, não está tendo ação. Eu preciso tomar a ação. Eu gosto da passagem da ressurreição de Lázaro. Jesus manda tirar a pedra e chama Lázaro para fora. E é interessante que ele não faz a parte mais fácil. Tudo bem, a pedra era pesada, mas se ele trouxe de volta à vida alguém que morreu, isso não seria mais difícil? Mover a pedra, né? Como nos filmes lá do Star Wars, né? Faz assim, né? E a força move a pedra. Ele poderia fazer, não teria grandes problemas para fazer isso. Mas as pessoas que estavam ali poderiam fazer isso. E eles precisavam tomar essa ação para que Jesus fizesse a parte mais complicada. Então a gente precisa orar, mas a gente precisa agir. Cuidado para você não agir decidindo. Você precisa agir de tal forma a deixar Deus resolver por você. Consegue perceber? Eu tenho uma proposta de emprego, sei lá, não sei se é boa ou não. Vou responder sim, mas eu vou pedir primeiro a Deus, Senhor, eu não sei se é da sua vontade ou não. Se eu responder não, eu já fechei a porta. Agora, se eu responder sim, eu peço ao Senhor que cancele o processo, dê um jeito daquilo ali não acontecer para mostrar a sua vontade. Complicado? Às vezes é complicado, porque a gente se sente frustrado. Mas era um emprego tão bom. Senhor, eu vou responder sim, mas se não for da tua vontade, fecha a porta. Mas não fecha não, né? E aí a gente recebe um não e fica até frustrado. Mas precisamos deixar as coisas na mão de Deus, ok? Fórmula e forma. A fórmula foi orar. E aí, como Jesus orou para escolher os seus discípulos, né? Os seus apóstolos, Pedro sabia que era necessário orar. Versículo 24. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Oraram, pediram a Deus que os orientassem. E aí, a ação. Bom, hoje, nos batistas, a gente faz como? A gente faz uma votação. Nós, batistas, povo democrático, né? Eu gosto de dizer que os batistas são muito democráticos. Você só não pode votar contra alguma coisa em público que alguém vai pedir para você se justificar. Mas se o voto for secreto, né? Ou se o voto for de escolha, ninguém reclama de você votar num ou do outro lado. É uma brincadeira, mas é uma observação que eu vejo às vezes, né? Orçamento, sei o quê, favorável sim, contrário, você levanta a mão. Por que o irmão é contrário? Como assim? Eu estou votando, já teve a discussão, né? Eu já experimentei fazer isso uma vez, por um determinado detalhe, e o pastor pediu para eu dizer por quê. Mas não é necessário, a verdade é que isso não é necessário. Mas faz muito tempo. Mas vamos lá, esse espírito deixou, né? Eu parei com isso há algum tempo atrás. Mas, se nós fôssemos hoje escolher entre dois, é natural para nós, batistas, fazer uma votação. Não é assim que a gente faz? Vamos escolher quem vai ser o primeiro vice-presidente. Tem 10 candidatos. Vamos votar. Quem acha que é o primeiro, quem acha o segundo, o terceiro, e a gente vota. Mas aí vai ficar constrangido. Então faz um voto secreto. Escreve no papel, manda lá e a gente conta. Por quê? Porque aí você fica à vontade para fazer o que você quer, você não fica marcado. Né? O voto secreto tem esse negócio. Ali, eles não tinham esta cultura. Então é interessante, de novo, lembrar que a cultura oriental era diferente. O versículo seguinte, do que eu li, o 26, diz: E lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar
com os 11 apóstolos. Então veja que ele usa a palavra sorte, tirar a sorte, sortear, que não é a mesma sorte que a gente pensa aqui. É um critério de escolha baseado em, a gente chama de sortear, assim, tirar um número, tirar uma coisa, né? Tirar um papelzinho, vamos sortear brindes, a gente faz isso. Mas a gente tem a tendência de chamar de azar quando a gente não é escolhido. Ok? Então, pra gente hoje, o critério é votação. Para os batistas é algo comum no meio dos batistas. Tem uma decisão a fazer, a gente faz uma assembleia e vota. É assim que nós somos. Ok? É o nosso costume. Tá escrito na Bíblia que tem que fazer a assembleia e votar? Não está escrito na Bíblia que tem que fazer a assembleia e votar. Mas é um critério, é uma organização, um jeito, é uma cultura nossa batistas e é uma cultura que dá certo. É uma cultura democrática, uma cultura que funciona bem, tá certo? Naquele tempo, a ideia, a sorte era lançado. Tipo assim, bota algumas pedras ali dentro de uma lata, são 2, então bota 2, né? 2 pedras, uma marcada com uma cor, sei lá, algum processo em que você mexesse a pedra, ao tirar, tirou um número e esse aí seria o escolhido, tá certo? Não tem nada a ver com loteria, não tem nada a ver com rifa, não tem nada a ver com sorteio de prêmios, ok? Era uma forma de ouvir a voz de Deus. Quando eu era criança, eu pouco vejo hoje, mas quando eu era criança tinha uma caixinha de promessas, né? Era uma caixinha cheia de versículos. E as pessoas falavam assim, vamos ver o que Deus tem para falar ao meu coração hoje. E aí tira um versículo. Ali não está a Bíblia toda, para início de conversa, né? São só promessas, entre aspas, né? Então, veja que pode ser, pode não ser, não sei, a gente tem tantas formas de Deus falar ao nosso coração, e ali era um método que o povo conhecia, era uma tradição entre os judeus. Está lá em Provérbios 16, 33, olha o que Salomão fala lá em Provérbios: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Lembra lá em Jonas? Mas não era só o costume dentro da igreja não, tá? Não era costume dos crentes só não. Quando Jonas entra no barco e começa a tempestade, ele joga um montão de peso fora e vem que a coisa não acalma, porque eles achavam que jogando algumas coisas fora, os deuses, enfim, alguma coisa se acalmaria. Aí eles resolvem lançar sorte para ver quem estava errado. Aí Jonas: não precisa lançar sorte não, sou eu que estou errado. Me lance ao mar que a tempestade para. Tá? Então veja que havia uma cultura, uma coisa daquele tempo lá. E eu falei de batistas votarem, mas a gente faz isso em outros ambientes também. Se você chega na faculdade, tem que eleger representante de classe, você usa uma votação. Se você tem que escolher os políticos que vão governar, a gente usa uma votação. Se a gente tem que escolher um representante de um determinado grupo, a gente usa uma votação, porque é a cultura nossa. Naquele tempo, a cultura era sortear desta forma, ok? Eu posso usar sortear hoje? Até pode, mas será que realmente é a melhor forma? Será que Deus não tem outras formas de falar? Talvez, se você não tiver muita experiência com Deus, até você use um meio desse para que você peça a Deus em secreto, tá? Não precisa falar com ninguém, que use e que ele fale desse jeito. Ele tem total liberdade e autoridade para falar do jeito que ele quiser. Mas Deus às vezes, Deus pode, né, falar de outras formas, muito mais profundas, muito mais íntimas conosco. E é muito mais gostoso ouvir a voz dele desse jeito. Então, a maturidade nos leva a outros processos de ouvir a voz de Deus. Um chamado para todos, um foi escolhido e o outro não foi escolhido. Que frustração, me candidatei a ser apóstolo e não fui escolhido. Olha só, isso acontece às vezes na igreja. A Bíblia não narra nada do José, tá? Aquele que tinha mais títulos
José, chamado José Barsabás, chamado Justo, né? Ele tinha mais títulos. José chamado Barsabás, conhecido como Justo, até cheio de títulos. E Matias foi eleito. Tá? Então, às vezes, e infelizmente, no nosso meio, algumas pessoas ficam chateadas porque não foram escolhidas para determinada coisa. Sinceridade, irmão. Não precisa ter cargo na igreja para trabalhar. Não precisa ter título na igreja para trabalhar. Você não precisa ser alguma coisa, estar revestido de algum poder terreno, de algum encargo funcional dentro da igreja para trabalhar. Todos nós somos chamados. O nosso terceiro tópico fala isso, um chamado para todos. Quem são chamados? Quem é chamado para ser discípulo de Jesus? Todos. Todos são chamados. E ser discípulo de Jesus é uma bênção. Isso não é um cargo. Eu mereço ser discípulo de Jesus? Não, não mereço. Sou falho, sou errado, erro demais, faço tudo errado. Mas, pela graça de Cristo, pela graça do Senhor, Ele nos chama para ser seus discípulos. E nós podemos trabalhar na obra. Os apóstolos também foram assim. O próprio Senhor, né? Receberam do próprio Senhor a missão de dar sequência à igreja. Aqueles 12 ali receberam a incumbência de implantar a igreja, por assim dizer, e a gente vai ver isso nas próximas lições. Vai ver Paulo aparecendo depois como filho abortivo, como ele fala, né? Que aparece depois, ok? E os apóstolos, eles foram morrendo como seres humanos. E após os 12 morrerem, acabaram-se os apóstolos. É necessário a gente entender que apóstolos, nesse contexto estrito, são aqueles 12 chamados por Jesus. Aí teve Judas, que traiu, e Matias, que veio para o lugar. Depois teve Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus no meio da estrada. E esse é o composto, é o grupo de apóstolos. E depois dele, quem é apostólico é a igreja. Né? Os nossos princípios batistas, né, falam sobre a apostolicidade da igreja, ou seja, a igreja tem a incumbência de levar o evangelho à frente. E não é um clube, igreja, não é uma instituição, CNPJ, é um grupo de crentes. Igreja, eclésia, é um grupo de crentes que se reúne para pregar o evangelho, louvar a Deus, adorá-lo, ensinar, batizar, discipular. A gente tem que fazer isso, ok? Fruto do chamado de Deus, aqueles 12, é a igreja. E a igreja é que se tornou, ou que tomou, ou que herdou essa apostolicidade. O apóstolo, eu já fiz uma explicação dessa no vídeo lá atrás, a respeito de Paulo falando da sua apostolicidade. O apóstolo era alguém que saía da igreja de Jerusalém, era um rabino que saía da igreja de Jerusalém e ia até as sinagogas fora de Jerusalém para ver como as coisas iam, para dar aquela correção, né? Oh, isso aqui está errado, faz daquele jeito, para trazer as ofertas para os levitas. Eram enviados, ok? Então os apóstolos foram chamados para participar ativamente na formação da igreja. E os discípulos foram comissionados para proclamar na autoridade do Espírito Santo, né? Eis aí vos dou autoridade sobre os espíritos. Então qualquer coisa contra a obra de salvação, temos como discípulos autoridade. Temos autoridade para curar? Temos, a gente não exerce. A verdade é que a gente não exerce, mas a autoridade vem de Deus, né? Ele nos dá poder e a autoridade, ok? E com isso tudo vem uma grande
responsabilidade, porque a responsabilidade da expansão do reino de Deus aqui na terra, a responsabilidade da pregação do evangelho é minha e a sua. Nós que somos discípulos. A Bíblia ali narra que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. E aí a igreja ia caindo na graça do povo. E parece que hoje as igrejas não crescem. Será que Deus parou de acrescentar aqueles que vão sendo salvos? A igreja parou de cair na graça do povo? Que triste, né? Isso quer dizer que nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nosso chamado, o chamado de discípulos, é de transformação e engajamento na obra. Meter a mão na obra, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. A missão está aí. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tem uma missão. Cumpra a missão. É essa que é a missão nossa como igreja. Conclusão. Percebemos em cada chamado de Jesus uma particularidade. E na vida de Matias também foi assim, né? Os apóstolos, desde cedo, aprenderam a ter dependência da vontade de Deus. E ter dependência da vontade de Deus é crucial para que as coisas deem certo, para que as coisas caminhem de acordo com a vontade de Deus. Para pensar e agir. Somos chamados a ser seguidores de Jesus, discípulos, né? Um chamado universal, um chamado para todos os salvos. Veja que ser salvo é uma coisa, ser discípulo é outra. Percebe? Não, eu sou salvo, mas eu não cumpro a missão. Tá na dívida, né? Tá errado. Tá errado. Mas aquele que quer realmente a salvação é aquele que quer pregar o evangelho, aquele que quer ser e exercer o discipulado da melhor maneira. Será que Jesus tem sido aquele meu farol, aquele meu exemplo de liderança, aquele meu exemplo de referência? Ou será que tem sido um político, um líder político, um influenciador digital, agora temos esse nome, né? Que aquelas pessoas que estão nas redes sociais. Não, mas é um pastor que é um influencer, né? Será que eu tenho sido misericórdia? Será que eu tenho sido a referência para você? Não, a maior referência para você tem que ser Jesus. A maior referência para você não pode ser um humano, tem que ser Jesus. Ele que dá a nossa referência. Tem um livro muito antigo que fala, né, em seus passos, o que faria Jesus, era o título, né, do livro, né? E é uma reflexão que a gente precisa ter em nossas mentes o tempo todo. Matias e José Barsabás estiveram com Jesus em todos os momentos, desde o batismo até a ressurreição. E andar com Jesus, né, em todos os momentos é muito bom. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Os apóstolos, estavam com Jesus quando ele foi traído. Olha que momento ruim, né? Mas Jesus conosco presente o tempo todo é muito bom, né? E às vezes a gente tem alguns problemas na vida. E é muito ruim quando a gente tem problemas na vida. A gente se sente cansado, abatido, oprimido. Às vezes, muitas pessoas questionam: por que, Senhor Deus? Por que eu? Por que isto aconteceu comigo? Né? Mas Jesus também foi crucificado, né? E a gente não pode olhar para trás, sabe? Olhar para trás de jeito nenhum. Quem tem posto a mão do arado e olha para trás não é digno de ser o meu discípulo, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Terceiro, qual a importância da oração nas suas decisões? Você ora antes de tomar decisões? Mas é um negócio bobo. Você ora antes de tomar decisões? Peça a Deus que Ele ilumine. Mesmo que você não vá escolher por um processo de sorteio ou vá escolher por um processo de eleição, peça a Deus que
esteja à frente das suas decisões, para que Ele abençoe, né? E se você fizer isso, eu te garanto que a coisa vai dar certo. Deus é bom e Ele não falha com a gente. Amém?